Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o primeiro convidado de hoje. Está aqui conosco o William Ferreira, presidente da Federação das APAES. As APAES são a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Bem-vindo, William, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer. Obrigado pelo espaço e dizer que a APAE é um movimento que vive fazendo aí defesas de direitos em todo o país. Como é que funciona? Como é o dia a dia da APAE? A APAE, a primeira APAE do Brasil, ela surgiu no dia 11 de dezembro de 1954, lá no Rio de Janeiro, quando um grupo de pais que tinha seus filhos excluídos das escolas, que naquele tempo dizia que não tinha como educá-lo as pessoas com deficiência. E aí esse grupo de pais formaram essa associação, a APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. De lá para cá, esse movimento tem atingido aí 2.168 unidades em todo o país, nas 24 federações, em cada estado nós temos uma. E a nossa central é lá em Brasília, né? Hoje nós atendemos 230 mil pessoas com deficiências intelectual e múltipla em todo o país. O que são deficiências intelectuais e múltiplas? Quais são os principais tipos que você pode compartilhar com o nosso telespectador, né? E antes disso, só complementando uma informação, compartilhando informação para o nosso telespectador, que você pode participar, interagir com a gente, mandando a sua mensagem de texto através do Instagram, @RobsonCidadão, e também pode interagir com a gente através do nosso 999229519. Jonathan, observa aqui, por favor, eu acho que esse ar-condicionado aqui de cima que está tirando o meu juizinho do nariz aqui, então eu acho que desligou o ar-condicionado errado. Mas ao vivo assim a gente tem que dizer tudo. Bom, senão fica sem voz, é pior. Mas aí eu pergunto a William, né, como é que, então, né, como é que você responderia essa pergunta que ele fez? A deficiência intelectual, ela é caracterizada de uma síndrome, de uma patologia no crânio, né, cerebral, que não é a doença de pessoas com deficiência. Ela não deixa de ser o que é uma doença e o que é uma pessoa com deficiência intelectual. Então, aquelas pessoas que têm crise, que chegam a se internar, né, que precisa tomar remédios com mais rotatividade e tal, durante um certo período, aquilo ali é pessoas doentes, intelectual, é uma coisa, né? Quando você vai para uma pessoa que tem uma deficiência intelectual e múltipla, são pessoas que têm algumas limitações no cérebro, que nem sempre oferece risco de loucura, digamos assim. É uma pessoa que tem capacidade de aprender, de interagir, de ser uma pessoa sociável e conviver na sociedade como qualquer outro cidadão. E quais são as atividades desenvolvidas no dia a dia pela APAE? As APAES, ela varia muito. Por exemplo, se nós formos falar aqui do estado do Rio Grande do Norte, Quantas APAES nós existem temos aqui? 17 unidades de APAES. Né? Nós temos aqui, nas 3 regiões do nosso estado, nós temos APAES. Então, nós podemos até contar que temos aqui em Natal, temos Macaíba, Parnamirim, Nova Cruz, Currais Novos, Caicó, Santa Cruz, Parelhas, Jardim do Seridó, Pau dos Ferros, Caraúba, Mossoró, Macau, Touros, Ceará-Mirim. Então, veja aí que são 17 que chegamos a atender 68 municípios. Porque quando você chega, por exemplo, em Pau dos Ferros, lá é uma APAE Polo que atende ali 11 cidades de ciclo vizinho que leva as pessoas com deficiência e são atendidas nas nossas unidades. E no caso do Rio Grande do Norte, nessas APAES, qual o trabalho desenvolvido, como é que se dá esse atendimento? O atendimento ele dá na área clínica, né? Dá na área de artes, na área pedagógica e na área da profissionalização, né? Então, nós temos todas, e na área de esporte. Então, nós temos essas coordenadorias que atendem essas pessoas com deficiência nas nossas unidades. Então, por exemplo, na APAE de Mossoró, lá tem um complexo de natação, então ele já tem aula de natação, tem muitos atletas lá que nadam. Aqui em Natal tem o Alexandre, que é um nadador excepcional, né, ganhador de medalhas fora do estado, tudo. Então, assim, tem essa inclusão que é feita também no mercado de trabalho. É uma preparação que nós fazemos para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Qual é o tipo de preparação que se faz para que
as pessoas que são portadores de alguma deficiência, alguma necessidade especial, possam participar, entrar no mercado de trabalho? Primeiro existe aquela questão da formalidade da lei, que diz que a cada 100 funcionários a empresa tem que ter 5% tal dessas pessoas. Alguns empresários querem o funcionário que dê uma produtividade, que dê uma lucratividade. E aí eles exigem lá nas suas contratações algumas pessoas que vão produzir na sua empresa. Mas, por exemplo, a pessoa com deficiência, quando elas são inseridas no mercado de trabalho, por incrível que pareça, elas são mais produtivas do que os ditos normais. Primeiro, que muitos deles não usam drogas. Segundo, que não bebem, né, não tomam aquelas farras, não falta o seu trabalho. E são pessoas produtivas e proativas também. Né? Então, só sabe quem é uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, quem já tem um próximo de si. Aí você vê como ele faz a diferença na profissionalização deles aí. E muitos que são portadores da necessidade especial física, por exemplo, acabam compensando um pouco, digamos assim, entre aspas, uma certa sobra de tempo em dedicar-se aos estudos, né, e conseguem um bom progresso intelectual. Sim, sim. A deficiência, quando você separa ela por patologia, você vai ver que o cadeirante ele pode ter suas faculdades mentais, intelectuais proativas, né, o visual também, né. Já o intelectual, não, já tem algumas limitações que não consegue acompanhar aquilo ali. Mas depois que ele aprende a fazer uma coisa, faz melhor do que qualquer um de nós. Muito bem. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador o que é que nós temos de programação. Né? Vem aí um congresso que vai acontecer aqui no estado do Rio Grande do Norte, envolvendo representantes do país inteiro. É verdade. O movimento apaiano, a nível nacional, ele tem 3 grandes eventos. Em um ano, nós realizamos, a nível nacional, as Olimpíadas. E o que é isso? São os nossos atletas de todas as nossas APAES do país que vão lá participar desses jogos. No ano seguinte, nós realizamos o Festival Nacional Nossa Arte. O que é isso? São todos os nossos assistidos das APAES do país que têm habilidade em artes, que vão lá mostrar as suas habilidades. Né? E também tem o Congresso Nacional das APAES, que acontece a cada 3 anos em capitais diferentes. Para você ter uma ideia, aqui em Natal aconteceu um há 30 anos atrás. Então, em 87, aconteceu um com poucas pessoas, porque o movimento ainda era pequeno aqui no estado, e agora nós estamos nos preparando para sediarmos o 26º Congresso Nacional das APAES. É o maior evento do maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo na área da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Isso aqui será realizado em Natal, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, se Deus quiser, no Centro de Convenções de Natal. Quais serão os principais temas abordados e qual o tema central desse encontro? APAES 60 anos, conquistas a serem realizadas. Então, ainda há muito o que fazer. Já avançamos muito, mas ainda há muito o que fazer. Muitas políticas públicas ainda precisam ser desenvolvidas e ser efetivadas. Também na defesa de direito, garantir às pessoas saúde, educação, não só para quem é dito normal, mas também para as pessoas que têm algumas limitações. Então, esse congresso, ele visa nós darmos capacitação a todos os profissionais da área clínica, né, médica, os profissionais pedagógicos. Aí você pega de arte, então você pega também o dia das Olimpíadas, o professor de educação física. Então, assim, tem palestra para todo mundo, tem curso para todo mundo, em especial gestão, porque hoje a APAE, já pelo 8º ano consecutivo, nós somos premiados pela instituição com 88% de credibilidade no país, pelas nossas transparências em prestação de conta. Então, isso faz com que nós vivemos numa diretoria onde todos os recursos, todos os convênios são compartilhados nas nossas assembleias, são prestados contas, os auditores fiscais têm nos acompanhado, quando a gente tem um faturamento maior do que a lei manda, né? A gente tem que cumprir isso ali. A APAE do Rio Grande do Norte sobrevive com recursos que vêm de onde? A APAE, ela vive de parceria com o governo municipal, aqui em Natal, governo do estado e governo federal. Mas a nossa maior parceria ainda é o cidadão doador
com as suas contribuições. Como é que ele doa? A Pai Natal, nós dispomos de um serviço de telemarketing, onde nossas operadoras ligam para a casa das pessoas mensalmente, nossos mensageiros vão lá e faz essa arrecadação. Eles levam um recibo, tal, de crachá, tudo bem organizadozinho. Qual o telefone? O telefone é 3206-5671, telefone da Pai Natal. 3206-5671. 3206-5671. E esse congresso que vai acontecer aqui na nossa cidade, né? As pessoas podem participar, tanto as pessoas que têm deficiência como as pessoas que não têm deficiência, é destinado a qual público? Todos os públicos, todos, com deficiência, sem deficiência, profissionais, não profissionais, estudantes, né? E já profissionais, já que têm especialização, tudo é um momento de 3 dias de cursos que nós fazemos. Um certo horário serão palestrões e outros horários serão 10 salas de aula de curso que nós estamos adaptando o centro de convenções, porque nós não dispomos lá de 10 salas. E aí estamos contratando uma empresa para fazer essas 10 salas e promovermos isso aí. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. Ok, eu que agradeço e conto com todos vocês, dizer que acesse o nosso site, a Pai Brasil, faça sua inscrição enquanto antes, garanta sua vaga, já que são vagas limitadas. E até outra oportunidade, se Deus quiser, que nós vamos estar voltando aqui quando estiver mais próximo do nosso congresso. Muito obrigado e um bom programa e continue levando essa audiência a todos os lares do nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mandando um abraço aqui para José Cláudio, está nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão, obrigado pela audiência. Nós vamos aqui tomando a nossa água mineral Esterbon, né? Tem água mineral, fabrica também o gelo, a fábrica é nossa, do Rio Grande do Norte. E além da água mineral e do gelo, você vai encontrar como produto da Esterbon também, já aprovado por grande parte dos brasileiros, o picolé, o sorvete e também a casquinha do sorvete, além da polpa de fruta produzida pela Esterbon. É produto nosso, é do Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco, depois do nosso intervalo. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com Edson Martinho, engenheiro e diretor nacional da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Nos fale inicialmente um pouco sobre essa associação. A Abracopel ela nasceu da necessidade de conscientizar sobre riscos de eletricidade. E a gente não tem essa noção, né, de números de acidentes, mas para você ter uma ideia, Robson, com apuração com base em notícias, no ano passado nós tivemos 599 mortes por choque elétrico no Brasil. Tá? Então é um número muito alto quando nós falamos que eletricidade ela pode ser controlada com poucas informações. E a partir dessa condição, nós iniciamos um trabalho de conscientizar toda a população, seja ela técnica ou leiga, sobre os riscos que a eletricidade pode causar, né? E aí a forma de você evitar esses acidentes. Então o trabalho da Abracopel é realmente conscientizar sobre os riscos e informar como nós evitamos esses acidentes. É uma associação de consumidores, usuários ou de empresas que atuam com a venda de energia elétrica, de eletricidade? Então, é uma associação fundada por pessoas físicas, entusiastas e que entendem a necessidade dessa conscientização. Nós somos mantidos por projetos que são patrocinados por empresas fabricantes de material elétrico e também as distribuidoras de energia em algumas localizações, né? Inclusive a Cosern é um dos nossos patrocinadores em um dos projetos que a gente tem, que é um projeto que nós chamamos de concurso de redação e desenho, onde nós levamos as escolas públicas a trabalhar o conceito já na base, desde os 6 anos até os 15 anos. Então a Cosern é apoiadora no Rio Grande do Norte nesse projeto. E pensando sobre a própria função de vocês, né, a Associação Brasileira da Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o que é que vocês consideram como fundamental que deve ser compartilhado com o telespectador em relação
aos perigos? Então, há dois tipos de riscos muito comuns no dia a dia nosso. O choque elétrico e o incêndio gerado por eletricidade por sobrecarga. Então, os cuidados eles estão em vários locais. Se você está dentro de casa, nós temos que tomar cuidado com o choque elétrico principalmente. Então, tomar cuidado com cabos soltos, com extensões, T's, benjamins. O que são benjamins e T's? Benjamins e T's são aqueles derivadores onde você coloca 2 ou 3 equipamentos. Sim. Eu não sei aqui como vocês usam. Chama de T aqui. T, né? Normalmente Em alguns lugares do Brasil nós chamamos de benjamins, outros lugares de T. Eles acabam, na verdade, você tem a sensação de mais tomadas e quando você coloca mais equipamentos, você sobrecarrega a instalação elétrica, gerando um aquecimento. Esse aquecimento, se não for interrompido, ou seja, se não tiver um disjuntor que desliga isso, ele pode gerar um princípio de incêndio e, dependendo da condição, vira um incêndio, né, que pode, inclusive, levar a óbito pessoas. O estudo que nós fizemos no ano passado, ele mostrou 30 mortes em incêndios gerados no Brasil, com pessoas, com crianças, com pessoas com dificuldade de locomoção. E o choque elétrico, as extensões, aqueles cabos partidos, os equipamentos que a gente não acaba não fazendo uma manutenção correta e deixa um fiozinho solto, aí a pessoa encosta nela, toma um choque. E é interessante, né, Robson, se me permite, as pessoas acham que o choque 110, 120, eles não são perigosos. É um choque, muita gente pensa que é um choque que não pode matar, né? Que não Exatamente, mata. Mas eles estão enganados, porque acima de 50 volts em área seca, um ser humano já pode ir a óbito. Então, um choque de 110, 120, como a gente tem, ele pode levar uma pessoa a óbito. A partir daí, se tiver em local seco, se tiver em local, se você tiver em lugar úmido ou dentro de uma piscina ou de uma banheira, esse valor cai para 12 volts. Então, há uma sensação de que o choque de 110 é para acordar, para deixar esperto, mas ele pode levar a óbito, como levou mais de 180 pessoas no ano passado em ambientes residenciais. Quais são os principais acidentes que acontecem nas residências? Então, choque elétrico em extensões, em equipamentos, geladeira, micro-ondas. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, ele é perigoso, ele tem uma condição perigosa, mas não há uma estatística de acidentes muito grande. Por que isso? Porque a maioria dos casos do choque elétrico, ele é apontado, se não for detectado na hora, como uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, a pessoa está tomando banho, sofreu um choque elétrico no chuveiro, acabou indo a óbito, a situação, ou seja, o atestado de óbito ou o laudo vai ser dado como parada cardíaca e parada respiratória, a menos que a pessoa saiba que ela tomou um choque. Diferente quando você está numa geladeira, quando você está numa extensão, que alguém viu, né, e tentou salvar e depois acaba informando isso a quem for fazer o laudo, né? Então, por isso que a gente não tem uma estatística muito grande. Mas o chuveiro elétrico, principalmente o chuveiro elétrico no Brasil, ele tem uma característica de resistência aberta, ou seja, nós temos a resistência à eletricidade na mão. Eu tenho um amigo que diz que nós não tomamos banho de água, nós tomamos banho de elétrons. Então, é um perigo muito grande essa condição. E a água passa por dentro da resistência aberta. Pela resistência, né? Exatamente. É incrível isso, que a energia não desça junto com a água, né? Pois Porque o que esquenta, a energia chega na resistência, que fica muito quente e a água passa por ela, né? Exatamente. Tanto não recomendo a ninguém que faça isso, mas se você chegar próximo, com a mão, tomando banho próximo ao chuveiro elétrico, você vai sentir o choque. Eu não recomendo que faça, porque se chegar muito próximo, você vai acabar sofrendo um choque muito forte, que pode até ir a óbito, né? E uma pergunta que lhe faço, com relação a ajudar a pessoas que estejam sofrendo um choque. Eu já escutei muitos relatos de pessoas que foram tentar salvar, ajudar alguém e terminaram morrendo também, porque a descarga elétrica ela vai passando de uma pessoa para outra. Exatamente. Em hipótese alguma, se alguém estiver tomando choque, você pode ir tentar ajudá-lo. O que você tem que fazer, a primeira coisa, é desligar a fonte. Então, corre para um disjuntor, puxa da tomada, tira da tomada, aí sim você vai acudir a pessoa. Porque se você fizer durante o ato de energização, você certamente será outra vítima do acidente.
mesmo que você esteja calçado, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que disseram, mas fulano foi tentar ajudar, o outro estava descalço, o pé no chão, né? Se transformou no fio terra, na verdade, na prática é isso, e acabou recebendo a descarga elétrica também. Aí, nesse caso, eu lhe pergunto, se a pessoa tiver calçada, acontece do mesmo jeito? Então, o pé no chão, na verdade, potencializa o choque elétrico. Se você tiver calçado, você vai minimizar. Mas aí nós temos que tem que ter o conhecimento de qual é o nível de isolamento do teu calçado e qual é o choque. Numa casa, dentro do ambiente, nós estamos falando em 110, 220 volts, um sapato, um chinelo de borracha seco pode até lhe ajudar. Mas num choque numa rede aérea, por exemplo, um cabo partido ou alguém que encostou, esse sapato não vai te ajudar em nada, porque nós estamos falando em 13.800 volts, não mais 220 Seriam os cabos volts. de alta tensão que passam pelos postes. Exatamente, né? São os cabos da rede de distribuição. Esse caso já não resolveria a situação. Então, a avaliação, se você tem o conhecimento, a avaliação tem que ser feita, mas o primeiro passo é elimine a fonte de energia e aí sim você vai acudir a pessoa. Muito bem. Perguntas de telespectadores que estão nos acompanhando aqui. Vamos lá. A pergunta do nosso telespectador Pedro Paulo, ele está nos acompanhando em Ponta Negra, e ele gostaria de saber, em caso de queda de cabo de alta tensão em cima de veículo, o que deve ser feito para sair da situação? Excelente pergunta, e a gente já nessa informação nós já salvamos algumas vidas. O primeiro passo é, caiu o cabo em cima do seu carro, você está dentro do carro, fique dentro do carro, nunca desça do carro. Se você descer do carro, você faz o contato com o chão e aí a energia passa por você. Então, aguarda dentro do carro. Aguarde dentro do carro, tente ficar calmo, tente ligar o carro e aí afastar o carro do cabo. Ou seja, você sai daquela fonte de energia e a partir daí se afasta uns 10, 15 metros, você pode descer do carro. Se por um acaso foi um acidente onde você não tinha condição de descer, bater o carro, alguma coisa, tente avisar as pessoas que estão fora para ligar para a concessionária de energia para tentar desligar. Né? Em último caso, se não tiver jeito, começou a pegar fogo e você tem que descer do carro, pule do carro com os dois pés, o mais distantes que você conseguir, os dois pés no chão, e a partir daí, com o pé no chão, você vai se arrastando sem levantar o pé até se afastar da fonte de energia. Mas lembrando, pessoal, isso é o último caso quando você tem que optar entre morrer eletrocutado e morrer queimado, carbonizado, você pode fazer isso. A primeira condição é fique dentro do carro, tente dar partida no carro e afaste da energia e vai embora. Aí, tranquilo. Existe algum trabalho de conscientização junto às pessoas, à população de maneira geral, sobre esses cuidados com a eletricidade? Existe. A Abracopel ela tem várias ações. Como eu disse, um delas é o concurso de redação e desenho. E nós estamos, inclusive... Muito bem. Não, eu pedi que Jonathan não tinha... Okay. Vamos lá. Nós estamos no Rio Grande do Norte, inclusive, para entregar a premiação das crianças que foram entre os 10 colocados. Nós estaremos amanhã em Mossoró fazendo a entrega de uma escola, a Escola André Luiz, e sexta-feira entregando uma em Natal e outra em São Gonçalo do Amarante. São os vencedores. Então, essa é uma ação que nós temos com a garotada. Nós temos um prêmio de jornalismo, onde nós, matérias como essa que você está fazendo agora, ou seja, a prestação de serviço, que é orientar as pessoas sobre o risco da eletricidade. Então, já tem 11 anos esse prêmio. Além disso, nós temos um trabalho com os técnicos. Nós estamos aqui também para fazer um congresso na quarta-feira e quinta-feira no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Campo Central, onde nós faremos os 2 dias palestras técnicas de orientação aos profissionais, tanto da área de segurança do trabalho como da área de eletricidade, que atuam, dando várias informações, normalizações, o que tem de vantagens, ou seja, para ajudar o profissional também a prestar um bom serviço para o cliente dele. Então, tem uma série de ações aí. Muito bem. Nós teremos um evento aqui no Rio Grande do Norte que vai caminhando nesta mesma linha. Exatamente. Na quarta-feira e na quinta-feira nós estaremos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no Campo Central, que é em frente ao Midway Mall ali, e lá nós estaremos fazendo um congresso. Primeiro dia, encontro de profissionais eletricistas, o segundo dia, gerenciamento de risco elétrico, que faz todo um trabalho de divulgação e informação aos profissionais para que eles possam
com esse conhecimento, prestar um bom serviço aos seus clientes e não colocar em risco, ou seja, garantir a segurança dos seus profissionais. Se me permite só um minutinho, uma das coisas que a gente detecta no Nordeste em geral é a utilização de tomadas e interruptores dentro do box para os chuveiros elétricos, como você falou. Isso é proibido e isso é perigoso. Então, são duas situações que a gente indica para que as pessoas não utilizem tomada e muito menos deixem o interruptor dentro do box para poder fazer o desligamento quando está muito calor ou coisa desse tipo. Hoje em dia já tem os chuveiros elétricos que você não precisa acionar o interruptor para ligar ou desligar, né? Na verdade, no máximo um cursor na parte de cima do chuveiro, antes você vai botar o frio, vai desligar da maneira outra, algo que você não precisa estar sempre mexendo, né? Exatamente. Mas há uma prática, né, de utilizar um interruptor até para desligar ou ligar. Eu tenho visto muito isso no Nordeste em geral, e isso é muito perigoso, porque a pessoa está com o interruptor dentro daquele ambiente molhado, com o pé no chão. Então, ou seja, ele está na pior condição e se ele houver uma falha nesse interruptor, ele pode levar um choque ali e ir a óbito. Então, está aí uma dica, e essa dica nós vamos dar amanhã, na quarta e quinta-feira, nesse seminário, nesse congresso, que vamos tratar de segurança e eletricidade. Mandando um abraço aqui para Tiago Henrique, que está nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão, e também o Gilberto Oliveira, lá do Alecrim. Obrigado pela sua audiência. E eu gostaria de saber o que é necessário fazer para participar deste evento. Esse seminário é gratuito, ele não tem custo nenhum. Nós pedimos 1 quilo de alimento porque nós doamos esse quilo de alimento para entidades da região, né? Então nós vamos deixar em Natal com a nossa equipe aqui. Nós temos um grupo de profissionais aqui. Nesse momento, acessar o nosso telefone, o nosso WhatsApp, DDD 11 94114 9559. Manda mensagem com o nome e o e-mail e a gente já garante a sua inscrição. Se por um acaso não conseguir fazer esse contato, pode ir direto no Instituto Federal no dia 13 e 14, a partir das 8h30 da manhã, fala com a Meire vai estar lá recebendo vocês e lá vocês fazem a inscrição na hora. Muito bem, mandando um abraço para Haroldo Azevedo Filho, obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Bom, muito obrigado então pela sua presença. Ok, eu que agradeço, esperamos vocês todos no evento, esperamos umas próximas oportunidades trazer mais informações sobre riscos elétricos. Perfeito, e daqui a pouco, depois do nosso intervalo, vamos conversar com Anchieta Xavier, auditor fiscal de São Gonçalo do Amarante e presidente da Associação dos Auditores Municipais. Conosco vai divulgar também um evento e falar um pouquinho sobre alguns temas, como a própria reforma tributária. Até daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Agora vamos conversar com o Anchieta Xavier, auditor fiscal de São Gonçalo do Amarante e presidente da Associação dos Auditores Municipais. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores. Que telespectadores seus agora passam a ser meus também, viu, Robson? Muito obrigado. Prazer estar aqui falando para todos vocês. Desculpe a minha cara de cansado, não tem essa beleza da juventude de Robson, mas vamos lá, estou aqui para conversar com vocês. Muito bem, obrigado. Vamos lá, então, conversar sobre o Congresso de Inovação em Gestão Tributária que vai acontecer aqui. É isso, Robson. Esse congresso é uma forma que o sindicato dos fazendários está encontrando de fazerem os municípios do estado do Rio Grande do Norte participarem do bolo tributário que eles não participam por não cobrarem os tributos. Então, essa é o que a gente está podendo fazer para dar ferramentas aos gestores para eles começarem a cobrar os tributos. Por incrível que pareça, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios e desses 167 municípios, 92% não tem administração tributária. Isso é muito ruim para a saúde financeira da sociedade como um todo, porque se você não
recolhe os recursos, os tributos, o que é que vai acontecer? Você não vai fazer as ações sociais que o município precisa. E o que nós temos no Rio Grande do Norte, infelizmente, que não é só no Rio Grande do Norte, acho que no país inteiro, é que os gestores eles ficam esperando as transferências obrigatórias. E isso limita muito o poder de ação dos municípios. Uma coisa que eu me recordo é que, por exemplo, a Lina Vieira, quando já foi secretária da Receita Federal, mas também já foi secretária de Tributação no Rio Grande do Norte, e ela desenvolveu um estudo que mostrava que, se não me falha a memória, em torno de 53 municípios do Rio Grande do Norte não tinham condição de sobreviver, condição de sustentar simplesmente com os recursos próprios que arrecadavam. E aí eu lhe pergunto, diante dessa realidade que enfrenta os municípios, com crise financeira, com dificuldades até da população em pagar os impostos que já são cobrados a duras penas, eu pergunto, é possível ter secretarias de fazenda, secretarias de tributação em cada município do Rio Grande do Norte, sobretudo até nos pequenos municípios? É possível sim. O que a gente recomenda ao gestor é que, lógico, que um município que tem uma população menor, tem município nosso que tem pouco mais de 2.000 habitantes, não precisa ter um corpo técnico de fiscais. Basta um fiscal, 2, vão resolver o problema. O que não pode é o município fazer concurso para admitir 10, 12 fiscais, como se fosse um município grande. Agora, ele precisa ter uma estrutura de arrecadação, porque a Constituição prevê que o município deve arrecadar IPTU, ISS e ITBI, ou ITIV, como queira chamar. E ainda as taxas de localização e funcionamento, de iluminação pública, do lixo, etc. As taxas que são comuns serem cobradas nos municípios. E se o município ficar esperando só os repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e abrir mão disso aí... E o repasse que vem do Estado, né? O quarto do ICMS, né? E o 50% do IPVA também, né? Então, o que é que acontece? Se ficar esperando só esses recursos obrigatórios, ele, além de não estar cobrando o que o município tem o direito de ter, ele está incorrendo em improbidade administrativa, porque pela lei de responsabilidade fiscal, você tem a obrigação de reter os tributos que são específicos para o município. Ainda há muitos municípios no Rio Grande do Norte que não têm secretaria de tributação ou mesmo auditor fiscal. Aliás, que nem, tendo ou não tendo essa estrutura que não cobram, por exemplo, IPTU, não cobram ISS, não cobram os impostos, porque a população, como se diz na linguagem de alguns prefeitos, é muito pobre e não teria condição de pagar? Estima-se que 92%. E, infelizmente, a visão não é porque o município é muito pobre e não tem condição de pagar, é porque os gestores, na maioria das vezes, justificam que se ele cobrar o tributo, ele não vai ter voto na próxima eleição. E isso é uma visão completamente distorcida e equivocada. A gente tem exemplos aqui bem próximos, São Gonçalo do Amarante, por exemplo, na gestão anterior, eu vou citar aqui o nome do prefeito, mas não tem nada de político, anterior a Jaime Calado, arrecadava 3.300.000 por ano. E em menos de 5 anos, 4 anos e pouco, o município passou a arrecadar 39 milhões. Então teve um... Mas, na verdade, também houve um crescimento muito grande da cidade, né? Comércio, serviços, população. Mas veja bem... Isso interfere também na própria arrecadação, na circulação de renda. Claro que interfere, mas o crescimento contabilizado se deu depois do aumento da arrecadação. As pessoas dizem muito, não, foi por conta do aeroporto. O aeroporto hoje não significa, talvez... 100 mil reais por mês. Mas não a arrecadação do aeroporto. O aeroporto foi indutor desse desenvolvimento. Pode ter sido indutor, mas o crescimento não se deu. Os estudos que a gente tem mostram, por exemplo, que no município onde tem uma receita espontânea, que era o que tinha antes, quando você investe na fiscalização, a arrecadação, no mínimo, ela se multiplica por 5. É mais ou menos essa a proporção. E quando você investe... é válido também para um pequeno município? Na realidade, com a população pequena, com a arrecadação essa regra pequena. Ela não se aplica no geral porque existem diferenças de população, da vocação do município, mas o que a gente tem é que o tributo que se paga sem ser cobrado, ele é
geralmente menos de 20% do que o município arrecadaria tributando, assumindo seu papel de administrador, né, de gestor da administração tributária. E eu lhe pergunto, né, qual a expectativa de que essas estruturas venham a ser implantadas no estado do Rio Grande do Norte ao longo dos nossos municípios que ainda não tem, né, nem uma estrutura de Secretaria de Tributação e nem ao menos um auditor fiscal que cuide dessa parte também? Existe algum trabalho, alguma articulação, algum estudo nesse sentido para tentar viabilizar isso no estado inteiro? Robson, nós não somos pioneiros, mas somos quase pioneiros. Eu, quando entrei no sindicato dos fazendários municipais, o meu pensamento era lutar pela categoria, porque os prefeitos pagam geralmente o salário aos auditores e aos fiscais de tributo dos municípios de acordo com o bel prazer de cada um. E a gente precisa estabelecer determinados parâmetros para que se pague a esses servidores. E depois que a gente fundou o sindicato, a gente viu que tinha um outro papel, que era exatamente de trabalhar para o crescimento dos municípios. Eu diria que eu entrei na onda de municipalista da FEMURNE agora, aquela história de fazer com que os municípios comecem realmente a crescer. Mário Sérgio Cortella costuma falar de que a vida é muito curta para ser pequena. Você imagine a gestão de um município que é de 4 anos e no caso do sindicato do meu que são 3. Então preciso fazer alguma coisa grande para começar a fazer sentido essa minha passagem por aqui. E para justificar o emprego público, né, os recursos que recebe. Você teria que ver só o seguinte, uma coisa que eu queria chamar a atenção. O município que não tem a administração tributária, não tem o secretário, não tem o auditor fiscal, não tem o fiscal de tributos, ele não pode arrecadar 10 centavos, você sabia disso? Não pode, porque a legislação diz que tem que ter um servidor de carreira, que ele é de carreira típica de Estado, que é para ele arrecadar o tributo. Eu recebia poucos Antigamente meses... existia o coletor, né? Era uma pessoa que era, digamos assim, era batizada como auditor fiscal, ele chegava numa determinada localidade na fazenda e disse, pronto, aqui você tem que pagar X de imposto. Anotava no livro, ele recebia em espécie e uma parte que queria devolver ao Estado. Isso é como acontecia no Império Romano também. Né? Mas a realidade que acontece é que esse nome auditor é coisa muito recente. Antes era só fiscal e acabou, fiscal de tributo. Né? E posso... Pode falar. Porque tem pergunta do telespectador aqui, né? Pergunta ao telespectador se o sindicato fez convite aos prefeitos do Rio Grande do Norte. Os gestores querem viver de pires nas mãos em Brasília e não lutam por melhorar suas receitas próprias. Pronto, isso aí, a pessoa que entrou em contato com você agora está mais ou menos por dentro da nossa empreitada, porque a gente já convidou alguns prefeitos pessoalmente, por telefone, através das redes sociais, e eu estou aqui para dar mais ênfase a esse convite. Eu gostaria só de chamar a atenção para concluir o pensamento anterior em relação a ter o fiscal no município para arrecadar o tributo. Há bem pouco tempo eu recebi uma ligação de uma procuradora de um município aqui do Mato Grande, não vou citar o nome porque ela não me autorizou, enfim, divulgar, que nomeou 2 fiscais dentro da própria estrutura do município, que não pode, isso é uma ilegalidade. Mas enquanto não fazia um concurso... Tem que ser concurso público. Isso, aí, enquanto fazia o concurso fez isso. E mandou esse pessoal ir cobrar uma empresa dessas de energia eólica. O ISS da construção civil, que eles estavam implantando um catavento daquele, né? E o cara da energia riu na cara dele e disse, não, eu não vou pagar isso aí não, isso aí não tem pessoal qualificado para arrecadar o tributo não. Ela ligou para mim e disse, Chefe, o que é que eu faço? Eu digo, um edital para o concurso público, que aí você vai ter pessoa qualificada. Ela disse, mas quando eu terminar isso, ele já passou o tempo de pagar, recolher o ISS. Eu digo, infelizmente você perdeu desse, mas faça porque aí o próximo que vier já tem a estrutura. Você imagine quanto é que esses municípios aqui dessa região deixaram de arrecadar na fase de implantação dessas eólicas. E o que é que acontece? E não se pode cobrar retroativo? Não, isso aí teria que ser 5 anos. E aí vai depender da legislação do município, do Código Tributário. Isso leva um tempo para ser implantado. Tributo não é uma coisa que você resolva que por decreto hoje vai cobrar amanhã.
A semana passada eu recebi uma ligação de uma servidora que disse que o município instituiu, através de decreto, que ia aumentar o alvará dos pontos comerciais. Isso é completamente arbitrário, isso tem que ser feito através de lei, passar pela Câmara, e tudo de acordo com a legislação, não pode ser uma coisa assim atabalhoada. Participação aqui de telespectador, deixa eu ver aqui. Quando se investe em fiscalização, tem retorno. Macaíba em IPTU nos últimos 5 anos cresceu mais de 50%. Coincidência? Depois que chegaram 5 servidores concursados. Diz assim, por isso Macaíba hoje ofereceu reajuste salarial. Né? Está a Maria Rosa, que é técnica de tributos lá de Macaíba, está e diretora financeira do Sinfam, parabenizando. Obrigado, Marisa. Infelizmente, Macaíba parece que é uma cidade assim meio impermeável. Os outros municípios da Grande Natal estão todos inscritos já no Sinfam ou no CONIG, com exceção de Macaíba. Eu estou esperando que apareça alguém de Macaíba para participar. E eu acho que Macaíba é um dos municípios que teria por aí um pouquinho de investimento na tributação, de aumentar mais uns 30% aí na arrecadação do que eles têm hoje. Muito bem. E o que mais poderia compartilhar, por exemplo, em relação a esse evento? Teremos algo nesse evento que vai ser discutido sobre reforma tributária, por exemplo? Com certeza isso vai ser um assunto abordado. A reforma tributária, do jeito que está sendo feita, aí é uma coisa que me incomoda, tá certo? Eu vejo com muita preocupação. Porque no Simples Nacional, para você ter ideia, através do comitê gestor, o município deixa de arrecadar, por exemplo, o ISS do Simples, geralmente é em torno de 2%, ou seja, caiu de 5% para cerca de 2%, para beneficiar o comércio, as empresas de uma maneira geral. E agora estão colocando no IVA, que é juntando o ISS com o ICMS e outro tributo, e formando o IVA. E eles estão dizendo só que o ISS passa a fazer parte de uma grande secretaria e depois vai voltar indiretamente para o município. Só que isso não está bem claro, não está bem explicado. Eu tenho medo que os municípios afundem de vez e fiquem cada vez mais dependentes dessa partilha, desse bolo, porque não está muito claro como é que isso vai funcionar ainda. Então, essa reforma tributária, ela deveria vir depois de uma reforma política, de ser uma coisa pensada, discutida com as categorias. Na verdade, infelizmente, esse presidente que aí está atropelando, né, passando por cima com o trator, um Congresso fraco e subserviente, né, aprovando tudo que quer, né, inclusive tirando R$10 do salário mínimo. Agora não se corta dos super salários, na reforma da Previdência das grandes aposentadorias, não se rediscute os juros de pagamento e remuneração das dívidas, inclusive da dívida pública, né? E pega dinheiro para banco, dinheiro para banqueiro, e o trabalhador realmente numa situação cada vez mais difícil. Eu vou sugerir, depois desse seu discurso, que você entreviste aqui depois um colega nosso, que é um dos palestrantes, que é da Receita Federal, Henrique Jorge Freitas. Ele é auditor fiscal da Receita Federal e é um dos nossos palestrantes do Congresso. E ele tem um discurso muito interessante em relação a isso que você estava falando. Ele está mais inteirado até do que eu. Estou muito voltado para a questão da municipalidade, tá certo? E quanto ao que você falou do que nós vamos ter no Congresso, eu gostaria de fazer um convite aqui aos gestores que quem não está inscrito ainda, que se inscreva e que participe, porque... Prefeito, secretário, vice-prefeito, vereador... As câmaras seriam muito importantes. Presidente de Câmara, né? Muito importante que participassem, porque os municípios eles precisam ter um código tributário. Se ele não tiver, de nada adianta, porque todo tributo ele só pode ser arrecadado se houver legalidade. Se não houver, não tem como arrecadar. Inclusive, por exemplo, arrecadação de ISS, por exemplo, de bancos, né, de caixas eletrônicos, a agência bancária que tem muitos municípios e não paga nem R$1, né? É muito vasta a quantidade de tributos que tem, que os municípios estão assim, como a gente é acostumado a dizer, engolindo mosca. Tá certo? Nós temos município aqui que tem uma vocação turística aqui no estado do Rio Grande do Norte, que arrecada, através do Simples Nacional, de ISS de hotelaria, a quarta arrecadação do Estado. A arrecadação espontânea, porque ele não tem efetivamente fiscais para atuar nessa área. E o que é que acontece? Tibau do Sul, Pipa?
Rapaz, você foi em cima, foi na mosca, né? Tibaú do Sul acontece isso, eles são quarto lugar em arrecadação espontânea do ISS do Simples Nacional. Havendo uma efetiva fiscalização nisso aí, essa arrecadação aí, eu diria Pode que dobrar? pode triplicar ou quintuplicar, sem dúvida, porque tem muita gente que está no Simples que já não era mais para estar. E aí a Prefeitura teria que fazer um convênio com a Receita Federal para que isso fosse auditado, fosse verificado e pudesse ser feita a fiscalização tanto em loco como na comparação com os entes da Federação, né? com o Estado e com a União. Muito bem. E como fazer para participar? É muito simples, é acessar o site na internet conigt.com.br e lá Repetindo tem toda o site. Conigt, é conigt.com.br. Lá no site tem tudo que você precisa, inclusive os telefones para tirar qualquer dúvida que você quiser. Acessando o site, você preenche lá o formulário de inscrição, que ele te manda para o site do PagSeguro. Você pode fazer no cartão, dividido em 10 vezes se quiser. Quanto custa a inscrição? Robson, tem um pessoal que está fazendo a parte comercial. Eu tenho impressão que no site a inscrição já está em torno de R$690, que nós estamos bem próximo. Mas ainda é possível fazer com as informações que tem lá, a um preço de R$490, que é o preço do primeiro lote. Acho que isso ainda é possível fazer. Até hoje de manhã eu falei com uma pessoa que está fazendo a parte comercial, que é um companheiro, um amigo, Semi Timene, que da Rádio Cidade, e ele disse que ainda era possível fazer pelo valor do primeiro lote, por conta de um convênio que fez com algum partido e tem alguém ajudando nisso aí também, é possível fazer desse jeito. Agora eu conclamo todos a participarem, porque isso é uma coisa única aqui no Estado. Depois disso a gente vai realizar esse tipo de evento em outros estados, eu pretendo levar para outros estados. E a gente tem pessoas, tem case de sucesso, como eu falei de São Gonçalo do Amarante, no caso do secretário Mário Davi. A gente tem o secretário de tributação aqui do Estado, é um dos nossos palestrantes, vai discutir... Inclusive com um projeto fantástico, ele que é presidente também do CONFAZ, o Conselho dos Secretários Secretários de Fazenda do país, onde ele tem uma proposta... Você está bastante inteirado, já podia trabalhar até em alguma secretaria de tributação, está mais qualificado que um bocado de secretário que tem por aí. Mas o projeto dele é bacana, porque defendendo inclusive nacionalmente, para que se taxe a renda e não se taxe no consumo. Quando você taxa no consumo, o preço de um pacote de feijão, que vai no supermercado um rico, ou vai no supermercado um pobre, os dois que têm condições de renda totalmente diferentes pagam o mesmo preço. Eu gostaria muito de conversar mais sobre esse assunto, porque só para você ter ideia, a carga tributária do Brasil, que todo mundo diz que é uma carga altíssima, etc., ela é paga por quem ganha menos. 58,6% da carga tributária do Brasil é paga por pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Muito bem. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muitíssimo obrigado, estou à disposição. Quando você quiser falar a respeito de tributos, especialmente municipais, estou à disposição. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever essa entrevista acessando www.robsoncidadão.com.br. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Agora vai tomar uma